Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora no assalto da casa dos pais do Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, os primeiros filhos do Jair Bolsonaro. Vocês sabem, o Bolsonaro se separou da primeira mulher dele, né? E a primeira mulher dele mora em Resende, na casa com os pais. E ela e os pais estavam em casa e foram assaltados, foram feitos de reféns por assaltantes que queriam o dinheiro que o Bolsonaro mandava para eles, né? Olha o resultado aí desse vazamento da Polícia Federal, dizendo que Bolsonaro tem milhões e não sei o que lá. Fizeram esse negócio todo numa tentativa de jogar lama no nome do Bolsonaro e acabaram causando um crime contra o Bolsonaro. Isso é um problema. Outro problema que muita gente tem falado também, eu não sei até onde isso é verdade, é que você sabe que tem muito bandido que apoia o PT, né? Ou seja, isso pode ser mais do que meramente uma consequência do vazamento da PF, isso pode ser uma organização da esquerdalhada comandada por líderes da esquerda querendo intimidar Bolsonaro. Vocês sabem, estava todo mundo achando que Bolsonaro estava morto já, que acabou, que ia ser preso, não sei o que lá, e agora o jogo virou de uma tal forma que o pessoal da esquerda está se sentindo intimidado. É possível que a motivação desses assaltantes fosse política? Eu não descarto, não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Casanova, Xandari Love e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Flávio Bolsonaro foi quem publicou aqui no Instagram dele, ou seja, o relatório da PF que eles fizeram, inventaram essa história para motivos políticos, de dizer que Bolsonaro tem muito dinheiro e coisa e tal, acabou servindo de motivação para assaltante atingir isso. O que eles pensaram, né? O Bolsonaro deve mandar dinheiro para os avós ali, né? Para os avós dos filhos deles, né? Para os antigos sogros e sogra dele, né? E aí queriam dinheiro. Reviraram a casa inteira, como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados, né? E, bom, um absurdo esse tipo de coisa porque, de certa forma, isso está ligado aos vazamentos criminosos da Polícia Federal, né? A gente viu recentemente uma tentativa muito grande de comprometer o nome do Bolsonaro. Por quê? Porque o pessoal da esquerda estava todo mundo feliz, da esquerda e do centro também, o pessoal do centrão ali, já estava todo, o pessoal da isentosfera, todo mundo comemorando já, não, porque 2026 Bolsonaro não vai estar aqui, vai estar preso, não sei o que lá, não temos esse problema, vamos achar um outro nome, vai ter o Lula fraco e o Bolsonaro não vai existir, né? E agora as coisas mudaram, né? A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado final dessa coisa toda, mas sem dúvida alguma a situação do Bolsonaro mudou sensivelmente de alguns meses para cá, de algumas semanas para cá, com a intervenção do Trump nessa história toda. E aí o que acontece? Por questão da fraqueza política do governo Lula, era muito importante para eles enfraquecer politicamente o Bolsonaro. E daí fizeram essa campanha todo, o vazamento lá das brigas dele com o Eduardo, que não tem nada demais naquilo ali, né? Vazaram um monte de coisa que no final das contas não quer dizer nada. A própria Polícia Federal reconheceu que o relatório dela não comprova completamente que tenha havido uma coação para tentar interromper o processo, não conseguiu levantar as provas direito, porque o WhatsApp não teria todas as informações e coisa e tal. Enfim, já falamos sobre isso. Não é um absurdo, esse relatório da PF não tinha nada de fato. Foi um relatório, mais uma vez, como aliás, todo esse processo contra o Bolsonaro, um processo para tentar fazer a população ficar contra o Bolsonaro, né? Não conseguiram, não tem esse efeito. Mas o efeito que teve foi esse, incentivar bandidos a fazer um ataque contra um casal de idosos né, de 80 anos de idade, porque acham que ele tem dinheiro, pô. E eu vou falar um negócio pra vocês. Se você ficar sabendo, se você der muita propaganda por aí que você tem dinheiro, isso é um problema, meu amigo. Lógico, o que tem de bandido querendo roubar pessoas não tá no gibi, né? Então, esse tipo de coisa é um risco enorme que colocaram exatamente por isso, que é para isso que existe sigilo nesses relatórios da Polícia Federal. É para isso que esse tipo de assunto não pode ser comentado de forma aberta, porque isso coloca pessoas em risco, coloca a própria pessoa que está sendo investigada em risco e coloca outras pessoas próximas a ela em risco também, né? Enfim, o Flávio Bolsonaro muito revoltado com isso, falou que vai fazer as investigações, que vão descobrir, não sei o que lá. No vídeo publicado, a mãe de Flávio relata que os criminosos estavam de luvas e disseram ser oriundos da Penha, na zona norte do Rio. Ela também fala que eles estavam atrás de dinheiro e, como não encontraram nada, levaram celulares, joias e carro.
De acordo com o senador, os assaltantes reviraram a casa dos avós em busca de valores, mas sem encontrar quantias em espécie, levaram anéis e outros pertences. Na fuga, levaram também o carro do avô. O senador também relatou que todos passam bem, mas que o episódio foi marcado por violência. Foi mais de 1 hora de terror com arma na cabeça, boca tampada com fita adesiva. De acordo com o delegado da polícia lá de Resende, a Polícia Civil deu início às investigações desse caso. Vamos investigar o caso, que trata-se de roubo com privação de liberdade, segundo o delegado, né? O caso ocorre em meio a uma escalada de violência no sul fluminense, região que abriga destinos turísticos como Itatiaia e Valença, né? É engraçado aqui o Globo tentando dizer que não, que o problema é o aumento da violência no sul fluminense. Não, meu amigo, o risco, o problema foi justamente a ilegalidade do vazamento das informações lá do Bolsonaro, né? Recentemente a Polícia Federal liberou essas informações de forma leviana, um monte de informação feita para fazer o Bolsonaro ficar ruim na fita. O Reinaldo Azevedo até falou assim, não tá vendo como é que esse vazamento prova que Bolsonaro não é pobre, que ele tem dinheiro, que olha só como é que tem 40 milhões, não sei o que lá. Não, aí, tá vendo, Reinaldo Azevedo? Isso aqui prova que a família é pobre mesmo, a família humilde mesmo. Porque o pessoal que tem dinheiro, de dinheiro mesmo, de vontade, muito dinheiro, acaba se arrumando de todo, já tem toda a proteção, já tem todo o know-how de se proteger nessa situação, né? Quem se ferra quando alguém fica sabendo que tem dinheiro, que ganhou mais dinheiro a partir do nada, é justamente quem é pobre de origem, ganha dinheiro, e aí, pô, tem esse tipo de problema. Não é só a pessoa. O Bolsonaro tá numa casa lá em Brasília, que fica num condomínio fechado, que tem segurança e coisa e tal, ele está precavido, mas esse tipo de coisa acontece com pessoas próximas também. Isso é um risco real no final das contas, né? Enfim, um absurdo isso daqui, e certamente é culpa da Polícia Federal esse vazamento, não tenha dúvida nenhuma. Agora, existe uma outra hipótese, né? Aqui, o Eduardo Bolsonaro está colocando aqui, ó, bandidos sequestraram meus avós e minha mãe, ordens de morais? Ou seja, o Eduardo Bolsonaro está colocando a outra hipótese aqui, porque existe esse subtítulo aí, essa ideia que circula por aí, que o Alexandre de Moraes tem muitas ligações com o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, não sei o que lá. Eu não sei disso, né? Até onde eu sei, parece que teve um acordo que foi feito quando ele era procurador, mas isso não quer dizer nada, isso é exercício profissional, não quer dizer que ele seja amigo dos caras. Agora, que existe uma ligação histórica da esquerda latino-americana com o crime organizado, a gente sabe que tem, né? Isso não é só no Brasil, não. Em toda a América Latina tem essa ligação da esquerda com o crime organizado. Será que foi essa a situação? Será que foi isso que aconteceu aqui, né? Aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro disse o seguinte aqui, eles chegaram gritando, sabemos que Jair Bolsonaro manda dinheiro para vocês, queremos a grana e coisa e tal. Tudo acontece depois de vazamentos seletivos e perseguições de Moraes que expõem nossos familiares como alvos fáceis. Até onde vai a sede de vingança desse homem? Até onde irá a obediência cega de policiais que cumprem suas ordens sem questionar, né? Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro está falando aqui é ordens de Moraes para os policiais. Mas tem muita gente dando a entender que talvez fosse ordem para os bandidos, né? E não é possível impedir esse tipo de coisa. Imagina, nesse momento, o Alexandre de Moraes e a esquerda brasileira estão desesperados para tentar jogar o Bolsonaro para baixo. Politicamente, o Bolsonaro cresceu muito nesses dias por conta da importância dele aí no cenário político, a força do Trump e coisa e tal. Então eles estão querendo motivos para jogar Bolsonaro para baixo. É possível imaginar que numa situação em que o Alexandre de Moraes não viu nenhuma maneira de fazer uma ordem de busca e apreensão na casa lá dos parentes do Bolsonaro, mandou uns bandidos ir lá invadir e roubar celular. É possível isso ser? Olha, possível é. Eu acho pouco provável, tá? Não acho que tenha sido isso que aconteceu. Agora, que possível é que existe essa relação histórica entre a esquerda e o crime organizado, existe sim, né? E eles roubaram celulares. Vamos ver o que vai aparecer dos celulares da ex-mulher do Bolsonaro aí na imprensa, né? Porque vocês sabem, esses celulares têm valor para a imprensa, né? E pode ser exatamente esse o objetivo da coisa toda. Nem era roubar, era ter os celulares mesmo. Será? Bom, enfim, não dá para especular. O ponto que a gente pode especular, porque isso sim é um fato, é a questão da ilegalidade do vazamento que causou esse tipo de coisa, né? Então, como a gente viu, tudo que foi vazado do celular do Bolsonaro não tinha absolutamente nada que fosse um crime em si. Ah, mas ele mandou dinheiro para a mulher dele. Caramba, o marido mandar dinheiro para a mulher? O que isso quer dizer, né? Ah, mas não sei o que lá, ele brigou com o Eduardo e falou não sei o que lá com o Eduardo. Tá, e discussão de pai e filho, ok, você pode achar ruim, mas e aí? O que isso muda, né?
E o mais engraçado dessa história é ver esquerdistas como o senhor Fabiano Lana, aqui do Estadão, falando aqui, ó, ninguém se indigna de verdade com o vazamento dos áudios da família Bolsonaro. Não, porque na época do Lula foi a mesma coisa, que o Moro também vazou informações e coisa e tal. Mas o Lula nunca vazaram informações tão detalhadas, tão íntimas quanto que estão vazando do Bolsonaro. E a prova disso é que o Lula nunca sofreu ataque de criminoso por conta disso. O Bolsonaro sofreu. As mensagens que vazaram do Lula, que o Bessias, o tchau querida e não sei o que lá e coisa e tal, mas nunca vazaram que fez pix para não sei quem, que mandou dinheiro para não sei quem, que fez isso, que não fez aquilo, que mandou dinheiro para isso, para aquilo e coisa e tal. Esse tipo de coisa comprometendo familiares nunca foi feito com o Lula. É o que eu falo para vocês, a esquerda tem uma sede de dizer que o que está acontecendo com o Bolsonaro agora é equivalente à Lava Jato. E não é. A Lava Jato foi correta. O Lula realmente é um pinguço corrupto e todo mundo sabe disso. Haviam evidências amplas. Foi um processo que durou anos, com investigação de um monte de gente, dezenas e dezenas de delações premiadas, um monte de provas para tudo quanto é lado. Esse processo contra o Bolsonaro não tem nada similar à Lava Jato. É totalmente diferente. Esse sim é totalmente ilegal, totalmente fora do devido processo legal, até pelo início, né? Começou no STF sem ter foro específico lá, sem ter o juiz natural por lá, né? Os vazamentos também sim fazem uma diferença enorme no final das contas, como prova esse caso aqui, né? E o pior, fizeram esse levantamento para tentar colocar lama no nome do Bolsonaro e não conseguiram. Aqui diz aqui o pessoal do Estadão que o levantamento mostra que a percepção sobre a divulgação de mensagens do Bolsonaro foi só que o vazamento era absurdo, né? Então, ou seja, não viram nada de ruim ao Bolsonaro em si, criticaram o vazamento em si, vendo aqui mais de 100 mil grupos, tanto de esquerda quanto de direita e não sei o que lá. Então, ou seja, não serviu para o que eles fizeram, mas acabou levando a ladrões fazerem maldades com pessoas próximas a Bolsonaro. Isso se não foi mandado, né?